42% têm problemas com sono. Para falar então um pouquinho sobre esse assunto, eu vou conversar a partir de agora com a Ludmila Moraes, que é professora e também secretária do Sintego, e eu recebo aqui também a psicóloga a doutora Ariana Fidelis. Quero cumprimentá-las, agradecer a presença com a gente aqui no programa. Primeiramente, doutora Ariana, bem-vinda, né? A gente sempre conversava remotamente na época da pandemia e agora é um prazer tê-la aqui com a gente no estúdio. Boa tarde, Jéssica. Satisfação muito grande estar aqui com vocês. Também sou professora universitária e é um tema muito pertinente. Fico muito feliz com a escolha e vamos discutir, então, saúde mental dos professores aqui hoje. Professora Ludmila, seja bem-vinda também aqui ao Tom Maior. Obrigada, Jéssica. É um prazer poder estar discutindo questões da nossa categoria aqui para maiores esclarecimentos, para maior comunicação de fato com toda a comunidade. Obrigada pelo convite. Para começar então esse bate-papo, eu queria que a gente discutisse, refletisse um pouco da importância de se trabalhar a saúde mental dentro da sala de aula e nessa perspectiva desse apoio para o professor, porque a gente sempre fala muito do apoio psicológico para o aluno, né, para a criança, para o adolescente, e poucas vezes, né, a gente fala aqui sobre o apoio psicológico para o professor. Qual que é a importância, né? A senhora é psicóloga e também professora, né? Já pode falar pelos dois lados. Que bom. De ter esse apoio psicológico. É importante lembrar que a saúde mental sempre é um tema bastante ainda cheio de tabu. As pessoas, nós somos de uma cultura ocidental que valoriza muito a materialidade, ou seja, que valoriza muito o corpo, o desenvolvimento físico, né? Nós crescemos ouvindo falar que temos que cuidar do nosso corpo. E as nossas emoções muitas vezes ficam de lado. Então, é importante a gente lembrar desse fator, que culturalmente, geralmente nós damos mais importância ao nosso corpo físico. Mas a saúde mental é estar preocupado e estar atento com os fatores emocionais e psicológicos que nos cercam. E um professor cheio de tantas coisas e tantos desafios que ele tem que enfrentar no seu dia a dia, na execução do seu trabalho, com certeza ele precisa ficar atento a alguns sinais. E a gente sabe que o advento pandemia fez com que esses professores ficassem mais exaustos. E não é novidade essa deficiência nesse acompanhamento dos professores. Por isso é tão importante esse olhar, trazer luz sobre esse tema, para que a gente possa falar. O professor precisa de cuidados com a saúde mental e ele precisa sim ter um acompanhamento, de fato. Ludmila, né, como que você também enxerga esses números aqui da pesquisa, né? 60% com sintomas frequentes de ansiedade, de depressão, cansaço excessivo, sonolência ou mesmo insônia. Você percebe isso também, né? Você que também tem experiência dentro da sala de aula e também está fazendo parte do Sintego, né? Está ali na secretaria e tem esse contato também com todos os professores. Como que vocês veem esses números, esse aumento de problemas mentais, psicológicos, né, relacionados à ansiedade, à depressão, à insônia, que com certeza também afeta o trabalho do professor dentro de sala de aula? Com certeza, Jéssica. Nós temos recebido nós acompanhamos inúmeros trabalhadores no estado inteiro, trabalhadores da rede estadual de educação, das redes municipais, e o alto índice de licença médica psiquiátrica é assustador. Nós temos reiteradas vezes pedido às redes, tanto estadual quanto as municipais, que nos passe os dados para que nós possamos acompanhar sistematicamente. No entanto, infelizmente, nós não temos recebido esse índice em números, em dados, mas nós sabemos pelo número de procura da nossa categoria que realmente, e isso não se deve a um fato isolado. A doutora e eu ali fora estávamos iniciando um diálogo acerca de como isso se acentuou nesse momento da pandemia e hoje o que nós podemos chamar de pós-pandemia, e que é um retrato não só da categoria como da sociedade de uma forma geral. Mas os professores e professoras em específico se viram numa mudança de rotina do dia para a noite. Então, aquela aula que era planejada, que ela era compartilhada com os estudantes de forma presencial,
passou a ter uma exigência ainda maior, porque os meios tecnológicos não eram de domínio da grande maioria dos trabalhadores da educação. E isso foi algo que gerou um trabalho a mais, gerou uma sobrecarga a mais, para além de tudo que nós já vínhamos acostumados a sofrer. Sem contar que as estruturas também, municipais e estadual, cresceu o índice de cobrança em cima desse trabalhador. Porque se antes havia uma cobrança acerca da aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes, agora na pandemia ainda mais, porque foi algo totalmente novo. Então, algo que a gente havia estudado nas próprias universidades acerca de educação à distância, quando veio a pandemia, vai chamar educação à distância? Não é educação à distância, a gente sempre defendeu o presencial, agora o mecanismo, né, o meio que nós temos é o virtual. Então, tudo isso, de fato, impactou na saúde mental, sem contar que eu concordo plenamente com a doutora que está aqui ao meu lado, acerca da questão dos tabus e do preconceito que existe ainda muito grande de uma resistência por parte de muitos trabalhadores e da sociedade. Então, esse professor que tem assistência psicológica ou até mesmo psiquiátrica, ele também enfrenta um preconceito dentro da instituição escolar. Ele é visto de uma forma diferente, porque rasgando o verbo, como a gente costuma dizer um pouco no sindicato, ao longo do tempo nós fomos ensinados e nós precisamos romper com esse lugar que quem procura psicólogo ou psiquiatra é doido ou louco, né? Então isso também nós precisamos romper pelo bem da educação e pelo bem da saúde mental dos professores e professoras. E, doutora Ariana, como que você também analisa esse momento, né, que a gente está vivendo do pós-pandemia, desse retorno, sair de uma situação ali das aulas remotas, aulas online, com a dificuldade, né, a Ludmila está aqui, pode falar melhor do que eu, sem preparação, né, Ludmila, para dar aula de forma online. Como que você avalia esse momento agora, né, de retornar ao presencial, com todos essa pesquisa, né, mostrando para a gente esse aumento desses sintomas de ansiedade, de depressão? Como que isso vai afetar também ali o desempenho desse profissional, ali com a sua relação, ensinando o aluno dentro de sala de aula? Com certeza vai trazer ainda maiores prejuízos. Se falou muito no retorno dos alunos e se pensou pouco no retorno dos professores. Se eles tiveram uma mudança abrupta de metodologia para atender os formatos das plataformas online, eles também agora vêm para essa sala de aula com um excesso de tarefas, né? Muitos professores, de fato, adoecidos porque encontraram na sua casa uma grande extensão. O professor ele já levava trabalho para casa e agora com a pandemia o trabalho, tudo se instalou dentro da casa dele. Nesse momento pós-pandemia, o que nós podemos esperar? Com certeza, o nível de esgotamento pode ter chegado no seu limite máximo. E as pessoas, os professores, eles têm uma característica peculiar. Por ser uma profissão que requer cuidado, principalmente aqueles professores de educação infantil, ensino fundamental 1 e 2, eles se sentem na obrigação de ir para a sala de aula. Se de um lado nós temos um grande índice daqueles que tiveram coragem, romperam com o sistema, e eu gostei de vocês trazerem uma representante do sindicato, que romperam com esse sistema, que procuraram ajuda, que colocaram o seu atestado, do outro nós temos um exército de trabalhadores presenteístas, que são aqueles trabalhadores que vão para o trabalho mesmo se sentindo doentes. Essa é a grande realidade dos professores brasileiros. Eles estão ali trabalhando porque eles têm um senso de propósito bem maior, porque estão cuidando de crianças, estão cuidando de adolescentes, estão no processo de formação das pessoas e aí eles estão indo mesmo doentes. Então, uma hora ou outra, eles não vão conseguir, mesmo esses que já estão ali na labuta diária, e isso pode até gerar um caos nesse sistema. Então, nós precisamos tentar antecipar-nos a esse momento, cuidar desses professores. 70% é uma medida alta
E isso é de que, de alguma forma, passou por algum critério de avaliação. Nós temos que entender que muitos não passaram nem pelo critério de avaliação. Não foram catalogados, não foram prescritos, não disseram, não foram a um órgão institucionalmente para falar: eu preciso de ajuda, eu quero uma licença, eu vou ao psicólogo, eu vou ao psiquiatra. Não é todos. Então, sim, 70% nessa pesquisa é alarmante. Agora, você imagina a quantidade que não buscou. Pois é, choca, né? Assusta um pouco, né, professora Ludmila? E quando a gente fala dessa psicologia escolar, né, desse apoio psicológico aos professores, aos profissionais da educação, o que a gente tem que pensar? O que deveria ser planejado? O que a gente pode esperar que deve ser feito para amenizar essa situação? Então, Jéssica, nós pensamos, é tão interessante quando nós vamos debater, né, doutora Ariadna, porque nós pensamos de um lugar muito ampliado. Porque se a gente começa a pensar só localizado, nós começamos a buscar, inclusive, culpados. E quando a gente vai ampliando, nós nos deparamos com a pandemia, nós nos esbarramos na sobrecarga de trabalho, que ela é anterior à pandemia e intensificou na pandemia e agora no pós. Nós nos deparamos nessas questões da questão do preconceito, dos tabus, nós nos deparamos também, sobretudo, na questão da valorização dos trabalhadores. Porque se você olha essa pesquisa em específico, muitos sinalizam que não tem condições para buscar o atendimento psicológico ou psiquiátrico. Então, nós esbarramos de frente com essa questão da valorização dos trabalhadores da educação. Porque são trabalhadores que precisam, na sua maioria, trabalhar em 3 períodos para dar conta de ter minimamente dignidade na sua sobrevivência. Como a doutora Ariadne já pontuou, historicamente, o professor e professora, ele leva trabalho para casa. Então, ele trabalha 3 turnos e ainda leva trabalho para casa. Ou seja, ele compromete muito do final de semana dele para dar conta dessa situação do trabalho de casa. E quanto mais trabalho, quanto menos estrutura de trabalho é oferecido, quanto menos possibilidades. Para você ter uma noção, nós temos uma lei que é o Plano Nacional de Educação, que prevê, ao longo do decênio, que se encerra em 2024, que os professores e professoras se equiparassem aos demais profissionais em termos de salário de mesma formação, ou seja, um médico, um arquiteto, um engenheiro. Então, o salário do professor ele não poderia ser menor. E desde 2016, essa lei ela foi totalmente engavetada, não se cumprindo. Então, quanto menos você ganha, e aí nós temos políticas de gestão, que não são políticas de Estado, são políticas de gestão, como, por exemplo, agora nós temos vivido no Estado e no município, quando tem auxílio. E aí, doutora Ariadne, se esse trabalhador ele tem atestado médico, ele perde, é cortado esse auxílio. Então, essa questão da presencialidade que você traz, que você aponta, é muito significativa desse ponto de vista, porque a gente já vem de uma cultura do que eu preciso dar conta, eu tenho que aguentar. Se eu não estou aguentando, é porque eu estou dando sinais de fraqueza. É isso que está culturalmente instituído em nós, inclusive, que nós temos que lutar para romper com esse lugar. Então, se eu falto, eu tenho parte da minha GDPI, que é uma gratificação que o Estado paga aos professores, eu tenho ela cortada. Se eu não vou ao trabalho, eu tenho meu auxílio locomoção no município cortado. Então, eu acabo indo, mesmo adoecido, para não ter o meu rendimento ainda mais reduzido. Então, nós precisamos olhar para essa questão do adoecimento de forma ampliada, porque tudo isso incide nesse professor para ele continuar se submetendo, e aí a gente pode trazer também uma discussão acerca de lazer, porque quanto mais eu estou sobrecarregada, menos eu passeio, quanto menos eu passeio, mais eu adoeço. Sim. Então, isso tudo, nós aprendemos na escola, o que a gente vem tentando romper, as gavetas, né? Agora é a gaveta do português, agora é a gaveta da matemática. E a vida e a saúde, ela não funciona desse jeito. Nós somos sujeitos inteiros, né? Nós somos sujeitos
em uma totalidade. Então, nós precisamos trazer todas essas discussões, porque a educação, na verdade, os trabalhadores da educação vêm sofrendo ataques sobre ataques, né? Então, em cima de ataques, do ponto de vista daquilo que se fala, os professores de História e Sociologia, ultimamente, então, né, Geografia, nós precisamos pensar isso de forma mais ampliada. Como que nós podemos, de fato, pensar a saúde mental dos trabalhadores da educação quando a gente pensa que nós estamos falando só de professores, mas nós poderíamos estar incluindo, enquanto trabalhadores da educação, as merendeiras, que tem uma merendeira, 2 para cozinhar para quase 1.000 estudantes e que estão adoecendo também nesse espaço de trabalho por falta de condições de trabalho. Então, tudo isso nós precisamos pensar e essa discussão ela é muito rica por isso. No ensino superior, que a senhora também é professora, essa realidade também é como a gente está conversando com a professora Ludmila, é diferente? Ou a gente pode considerar que talvez, né, no ensino médio, no ensino fundamental, seja um pouco mais intenso para esses professores e no ensino superior um pouco mais ameno ou não? Em todos os níveis de escolaridade? Praticamente a mesma coisa, Jéssica. Se nós formos pensar, a gente está aqui falando muito sobre o trabalhador da rede, o concursado da rede pública, mas eu trago à luz sobre o trabalhador particular, que essas políticas de gestão e nesse contexto neoliberal que nós vivemos, onde a educação é vendida, no ensino superior, ainda com essa gama, né, de faculdades, se exige tanto quanto do professor de ensino fundamental. E de uma maneira também perversa, porque acaba que, para mim ter pessoas no meu curso de uma faculdade, eu vou ter que pagar menos, cobrar menos desse aluno, vou pagar menos para esse professor tem que produzir. Por outro lado, essa faculdade exige cada vez mais do professor, mas ela não quer perder aqueles alunos, porque aqueles alunos é a fonte da renda. Então, como muito bem aqui a professora disse, é um contexto socioeconômico e psicológico. Se a gente pensar que o adoecimento mental está só no indivíduo e como responsabilidade dele, a gente começa a errar. Nós precisamos pensar em políticas públicas para que possa atingir todos os professores. Agora veja que mecanismo é esse. Se você falta e pede uma licença médica, você perde seu bônus. Mas se você está pedindo uma licença médica, provavelmente você vai precisar de mais dinheiro. Não, você perde. Então você se sente obrigado a ir e você, isso se tratando de um professor da rede pública, você vai. E o da rede particular, ele ainda é convidado a se retirar. Ele não pode chegar muitas vezes nem com esse atestado, ele não pode chegar muitas vezes nem dizer que ele está doente, porque se ele falar, ele vai ser mandado embora porque ele é um CLT. E no ensino superior ainda temos as questões de produtividade, porque os professores bem ranqueados, eles precisam pesquisar, eles precisam estar dentro da pesquisa, aí se corta a verba da pesquisa, corta a verba do professor. E aí como que a gente faz? Como que a gente publica? Como que a gente conduz? E a exigência no ensino superior da mesma forma. Eu costumo dizer que se por um lado nós temos as professoras da educação infantil, dos ensinos fundamentais, ali labutando em formar, em desenvolver um caráter, temos nós ali do outro lado da ponta tentando juntar e fazer com que essa pessoa agora é o seu momento de você conseguir ir. E muitas vezes nós, professores, não estamos fazendo essa ponte porque não conseguimos ir, porque foi nos cerceados direitos, nos aumentam carga horárias, nos diminuem os nossos salários e nós temos que pensar, como a professora disse, no sentido macro. Políticas públicas, contexto socioeconômico e saúde mental. Foucault já dizia que o contexto social produz a doença mental. Meninas, infelizmente nosso tempo aqui já está acabando, mas deixo aqui, né, a última pergunta, um pouco do que vocês já falaram, né, em termos de políticas públicas, justamente saber o que pode ser feito, né, o que a gente pode fazer, não só em termos de políticas públicas, mas também enquanto cidadão, enquanto sociedade, né, a contribuição ativa de toda a sociedade, na verdade, para resolver, né, para minimizar e pensar
nosso sistema educacional, não só no aluno, mas também no professor. Professora Ludmila, primeiramente, peço então para a senhora, né, essas considerações finais, depois a doutora Ariana. Então, do ponto de vista nosso, do sindicato, que está diretamente dentro das instituições, nós precisamos de políticas públicas articuladas, onde a saúde, a assistência, ela esteja próxima e dialogando constantemente com a educação para estar acompanhando as famílias que precisam, os trabalhadores que precisam, junto com a segurança pública, porque muito desse adoecimento vem do contexto ali de violência que os trabalhadores estão sendo submetidos e estamos com pesquisas nesse sentido, inclusive dentro do sindicato. Então, nós precisamos que cada um saia do seu quadrado e dialogue de forma ampliada para nós encontrarmos caminhos para dar suporte. Então, precisamos de instituição de políticas públicas de valorização do professor e da professora, sem pensar nesse mecanismo de corte de salário, corte de gratificação, à medida que apresentam atestados médicos e que precisam de um apoio psicológico ou psiquiátrico para estar superando essa situação, esse adoecimento. É muito importante que o governo tenha esse olhar humanizado para a educação de forma geral. É isso. Perfeito. Doutora Ariana? Bom, como a professora Ludmila bem colocou, eu trago aqui encorajamento, primeiramente, aos professores, querendo dizer que já existe aqui, tanto no município de Goiânia, acredito que seja de conhecimento, a lei, né, que pede a presença do psicólogo escolar dentro da comunidade. E isso, de fato, ainda, eu como representante do Conselho de Psicologia, isso não se efetivou-se. Já se tem o desígnio e isso ainda não aconteceu. Então, existe uma importante medida que, caso isso seja possível, e tem que ser possível, que o governo tem que se atentar para isso, a ida de um psicólogo escolar para cuidar da comunidade escolar é muito importante. Não é para ele clinicar naquela escola, mas é para ele cuidar. Ele está atento às questões biopsicossociais que estão ali envolvidas naquele contexto. Então, isso é muito importante, fica aqui um alerta, é uma briga que foi muito tempo, mas que agora foi vencida, mas de fato ainda não se efetivou. E deixo o encorajamento individual aos meus queridos colegas professores, neste lugar de fala que nós precisamos sim ficar atentos aos sinais e que nós precisamos romper com isso, pedir ajuda quando necessário e contar com o apoio de sindicatos, contar com o apoio das pessoas que nos representam, nos unirmos como categoria, porque isso é importante, a união da nossa categoria pode sim fazer a diferença e não somente aceitar, né, de forma passiva o que está sendo imposto. Então, a união e ter essa conscienciosidade, procurar ajuda de um profissional, quando necessário, faz toda a diferença. É isso, doutora Ariana Fidelis, professora Ludmila Moraes, muito obrigada pela presença com a gente aqui no Tom Maior. Desejo encontrá-las, né, recebê-las aqui novamente em outra oportunidade. Muito obrigada. Eu que Muito agradeço. obrigada. E aí,